Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro Especial. Pois muito que bem, esse Li no Livro ele é especial. Como eu falei pra vocês, ele sai um pouco, né, do nicho do programa, mas eu queria muito compartilhar com vocês a experiência que eu tive na viagem que eu fiz esse ano. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de teatro musical. Inclusive, já fiz curso de canto durante anos, fiz curso de dança, fiz balé, fiz jazz, fiz sapateado, fiz dança do ventre, fiz curso de dança de todos os tipos. E fiz curso de teatro musical em específico, tanto um profissional na FRACT, quanto curso de montagem ou curso de intensivo. Sempre fui uma péssima atriz, tá? Deixar isso muito claro, sou uma péssima atriz. Mas eu adoro cantar. Tanto que eu tenho, para a tristeza de meus vizinhos, um karaokê na minha casa, porque realmente eu amo cantar e as festas que eu dou sempre tem karaokê e tal. E em 2023 eu fui pela primeira vez para Nova York, era uma viagem que eu queria fazer há muitos anos na minha vida, muitos e muitos anos. Tentei durante décadas, literalmente décadas, economizar dinheiro para ir. E sempre acontecia alguma coisa que não dava, sempre acontecia alguma coisa que eu tinha que usar o dinheiro que eu tava guardando e tal. Até que em 2023, por um impulso, eu resolvi pegar todas as minhas economias, botar meu marido embaixo do braço e falar, vamos pra Nova York. E deu certo essa viagem, foi acho que uma das melhores viagens da minha vida, assim, foi muito boa. E eu comemorei meu aniversário, fui na Nova York Comic Con, tem programa disso aqui no Li no Livro, se você procurar você vai encontrar. E aí, no domingo, dia 15, a minha melhor amiga, a Érica, que mora no Canadá, que acabou de parir e também já deu entrevista aqui no Li no Livro, ela foi para Nova York para passar o aniversário tanto meu, no dia 16, quanto dela, no dia 14. E aí a gente resolveu assistir 3 obras. E a gente assistiu 3 musicais lá. Na verdade, foram 2 musicais, foi Six, Hadestown, e uma peça que foi The Play That Goes Wrong. E aí eu lembro da Érica virando, ideia dela, tá? Virando pra mim falando assim, a gente podia fazer isso uma vez no ano, mas a gente devia assim, só assistir musical. Corta para nós duas, assim, 5 meses depois, não deu nem 6 meses, 5 meses depois, em Nova York de novo, para um esquema de 3 noites em Nova York, assistindo 5 musicais nessas 3 noites. Então a gente fez isso em 2024 e eu repeti esse ano em 2025. E muito provavelmente vou repetir 2026, porque agora eu tenho milhas Latam, que não estão me patrocinando, ao contrário, eu tô no Procon contra eles. E muito provavelmente eu vou conseguir, através das milhas, ir todo ano. É uma viagem muito curta, então ela acaba sendo uma viagem um pouco mais barata do que o normal. E eu economizo o ano inteiro para conseguir comprar os ingressos dos 5 musicais. Esse ano eu resolvi fazer esse programa especial e eu vou falar, cada programa vai ser dedicado a um musical diferente. E eu vou começar por Gypsy, que foi o primeiro musical que eu assisti lá esse ano, que conta a história real, tá? Isso é muito legal, uma história real, da Gypsy Rose Lee, que foi uma grande artista de striptease e comédia do vaudeville norte-americano. E ela, em 1956, escreve um livro autobiográfico depois que a mãe morre. Isso é muito importante, a gente vai entender depois por quê. E contando sua história. E aí, um cara chamado David Merri, que é um produtor que tem trilhões de Tony Awards. Tonys são o tipo Oscar do teatro musical norte-americano. Tem milhares de Tony Awards, ele que fez Oliver. Enfim, o cara, ele fez 42nd Street. Cara, assim, produtorzão. Se junta com uma atriz que é simplesmente uma das grandes papisas do teatro musical norte-americano, chamada Ethel Mermaid, amiga pessoal de Frank Sinatra, por sinal, amiga de Cole Potter, enfim, essa galera, a gente, na verdade, deixar já bem claro, a gente vai falar aqui sobre medalhões do teatro musical, a gente vai falar sobre nomes muito, muito importantes, tá? Mesmo que você não conheça, são nomes gigantescos. Aí eles se juntam e falam assim, poxa, vamos transformar essa biografia em um musical? Que é uma linguagem muito, muito comum nos Estados Unidos, tá? Pegarem alguma coisa e transformarem em musical. Tanto que aí você tem, sei lá, Meninas Malvadas no musical, sabe? Coisas desse tipo. E aí eles falam assim, beleza, vamos... O David Merrick fala assim, beleza, vamos chamar alguém pra
fazer esse musical pra gente, né? Porque eu sou produtor, você é atriz, a gente precisa de alguém que componha e faça as letras e faça também o roteiro, a dramaturgia da peça. Aí eles vão chamar 2 caras. O primeiro é o Ivan Berlin. O Ivan Berlin, ele é um cara que ele é um grande compositor. E é dele grandes músicas como Put It on the Ritz e Chic to Chic. Gente, assim, eu não queria ter que fazer um post referência, mas infelizmente não tem como. Porque eu tenho certeza que se você está me ouvindo esse podcast, você já ouviu Put It on the Ritz e Chic to Chic. Você só não sabe que essas músicas são essas, mas você já ouviu. Aí eles chamam o Ivan Berlin e chamam o amor da minha vida, Cole Porter. O cara que, assim, eu acho só o maior gênio da história da humanidade em termos de teatro musical. Os 2 negam, falam assim, a gente não quer não, valeu, aí passa para outro. E aí eles chamam simplesmente a pessoa que é responsável as 2 pessoas que são responsáveis pelo West Side Story, que é Amor Sublime Amor, que é também um musical que eu amo, que foi o Jerome Robbins e o Stephen Sondheim. E é assim, gente, como é que eu explico pra vocês? É como se eles tivessem falado assim, a gente falou com a Madonna e com a Cher e elas negaram, então vamos chamar a Lady Gaga e a Beyoncé. É nesse nível, entendeu? É isso, Madonna e Cher negaram, vamos chamar a Lady Gaga e Beyoncé. Não tem outra comparação para ser feita nesse caso. E é quando, então, o Jerome Robbins e o Stephen Sondheim vão entrar nesse projeto e vão desenvolver o que temos como Gypsy. E finalmente chegamos à sinopse de Gypsy. Esse programa vai ser longo, tá? Esse programa aqui é para você botar para ouvir enquanto tá, sei lá, fazendo comida, lavando roupa, tá? Porque vai ser um programa longo. O que a gente tem na sinopse de Gypsy? A gente tem aqui a história da Mama Rose, que tem 2 filhas, a June e a Louise. A Mama Rose é uma mulher solteira, uma mãe solo, tá? A gente tá falando aqui de década de 20, tá? 1920, década de 20, porque a gente tem uma depressão nos Estados Unidos, tal. E essa mulher, ela anda por todo os Estados Unidos para criar uma carreira artística para a filha mais nova dela, que é a June, ou Baby June, como ela fala. Para fazer isso, ela comete uma série de atrocidades pelo caminho. Inclusive, isso aqui não é um true crime, tá? Mas, enfim, é uma mulher que ela tem um caráter duvidoso, porque acima do caráter dela, acima da moralidade dela, existe um objetivo que é transformar a filha dela numa grande atriz, numa grande star. No caso, uma child star, né? Porque elas são crianças ainda, a June e a Louise. E em contrapartida, você tem a Louise, que é a filha mais velha. Eles não têm uma grande diferença de idade, é coisa de 2 anos. Não é especificado isso no musical, mas a gente sabe na vida real. E eu vou falar um pouco sobre a vida real, tá? Na vida real, que elas tinham coisa de 2 anos de diferença de idade. E a Louise, ela é uma criança que ela é muito negligenciada pela mãe em detrimento da irmã. Porque a Louise, ela não foi escolhida pela mãe para ser a grande atriz, né? Então, assim, no primeiro ato da peça, deixando claro, eu vou dividir esse podcast, como sempre, em 2 blocos, e cada bloco vai ser dedicado a um ato da peça, tá bom? No primeiro ato da peça, você tem essa apresentação desses personagens. É muito bom porque você começa. A primeira cena da peça é uma seleção de atos de crianças. Então, tem um monte de criança ali fazendo atos diferentes para um cara, porque ele vai montar um show de variedades, um show de talentos, e ele está selecionando as crianças. E as mães são totalmente proibidas de estarem lá. Eu não sei se você já teve contato com mãe de atriz mirim. Eu já tive. Eu entendo as mães serem proibidas no backstage, tá? Eu entendo muito. E aí, a única mãe que consegue furar a ordem é a Mama Rose. Aliás, é maravilhoso, porque você tem essa cena com as crianças no palco, tal. E aí, de repente, você escuta lá do fundo da plateia uma mulher gritando:
canta mais alto, Louise! E é a Mama Rose. Ela faz essa entrada pela plateia. É muito legal. Gente, esse musical é tão maravilhoso. Só tem pedrada esse musical. Enfim. E aí você vai acompanhar a vida delas. A Mama Rose, ela tem um pai ainda, o avô das crianças. Eles moram numa casa muito pobre. Eles são pessoas muito pobres. E ela fala, né? Ela canta pra ele, no caso é um musical, como ela precisa fazer com que a filha dela seja aquilo que ela não foi. Ou seja, ela teve chances na vida e ela não teve esse apoio. Ela não fala especificamente apoio do pai, apoio da mãe. A gente vai descobrir depois que a mãe dela abandonou ela, por isso que ela sempre morou com o pai. E ela precisa fazer isso pelos filhos dela, que são meninas frutos de casamentos diferentes. E que ela, por sinal, mandou os 2 maridos embora, porque o foco dela seria a Baby June, né? Eu não vou falar as 2 filhas, eu vou falar especificamente a Baby June. E aí ela resolve pegar um pouco do dinheiro que o pai tem, através de uma placa lá que ela pode vender, e pegar as filhas dela e sair pelos Estados Unidos, porque ela sonhou, ela tem muito isso do sonho, né? Ela sonhou com um número musical que envolve uma vaca e tal, e ela quer montar esse número musical, e aí ela vai pelos Estados Unidos procurando outras crianças, meninos, para formar um corpo de baile, para então a Baby June ser a grande estrela que ela sempre sonhou. Esse número musical é montado. No final, a gente descobre que esse número musical, no final do ato, tá? Esse número musical, na verdade, ele se estende durante décadas na vida das meninas. Existe uma passagem do tempo ali no meio. As meninas se tornam adultas fazendo o mesmo número musical desde a infância, inclusive mentindo a sua idade, que é uma grande piada que existe dentro do musical, onde a gente pergunta se claramente elas são 2 adultas e pergunta assim, quantos anos você tem? 9. É muito bom, essa piada maravilhosa. Elas se apresentam para um cara muito grande na indústria, que fala assim, olha, eu vou contratar, mas eu não vou contratar vocês, eu vou contratar única e exclusivamente a Baby June, que eu acho que ela pode se tornar uma atriz, mas o resto da trupe tá fora. E a Mama Morton não aceita, porque na cabeça dela não existe apenas Baby June. Existe tudo aquilo que é um grande pacote de nome Baby June. E ela não aceita. E em paralelo a isso, ela conhece um cara que é o Herbie, que é maravilhoso, um cara super bacana, que já foi do mundo do show business, que tá ajudando lá ela e as crianças, que não são mais crianças aí nesse meio tempo, mas vocês entenderam. Tá ajudando elas e tal, e ele tenta convencer, cara, isso aqui é uma oportunidade única, a Baby June finalmente vai poder ela vai poder estudar, ela vai poder investir na carreira dela de atriz. E a Mama Morton já morreu, a Mama Morton de Chicago. A Mama Rose não aceita por causa disso, porque a gente entende aí nesse momento que não existe, quero que minha filha seja uma grande atriz, uma grande star. Quero, na verdade, que eu supra as minhas necessidades de atenção e as minhas necessidades e os meus buracos e as minhas frustrações através da minha filha. E, consequentemente, através de qualquer pessoa que me dê isso. Então, eu não vou usar, obviamente, a palavra narcisista aqui, porque vamos lembrar que transtorno narcisista é um CID que ele precisa ser diagnosticado. Mas existe ali um eu muito grande da Mama Rose. Existe também uma objetificação das filhas dela por ela, inclusive as outras crianças que estavam ali no meio. E existe também a famosa dinâmica da criança de ouro e da bode expiatório, que é um clássico também de uma mãe narcisista. Mas enfim. E não rola, então ela nega, ela, né, joga água de chuca no chope da June, que fica muito feliz com a possibilidade de se tornar uma atriz. Não rola. E aí vem já para o final do ato, onde elas estão indo embora, tentar novamente uma outra cidade com o mesmo número, e a gente descobre que a June não vai vir porque ela fugiu com um rapaz, um dos meninos lá que era do corpo de baile, eles fugiram para casar, e aí termina então num número musical fantástico chamado I Had a Dream, que é Eu Tive um Sonho,
onde ela fala: "Ah, então, eu tive um outro sonho agora, um sonho em que na verdade a Louise, que é aquela menina, a filha dela que nunca teve, nenhum tipo de prioridade na vida dessa mãe, a Louise agora vai ser a grande star, a grande atriz", e termina o primeiro ato. Como é que eu conheci essa peça? Eu conheci essa peça através de um filme na TV a cabo, era acho que WB, o canal da Warner, o nome, e eles passavam no final de semana sempre filmes muito clássicos, e geralmente filmes de musical, tá. E aí foi quando eu conheci Gypsy lá, um filme com a Rosalind Russell fazendo a Mama Rose. Rosalind Russell que eu também conheci em Mame, que é um outro musical maravilhoso, e quem fazia a Louise era a Natalie Wood, e eu fiquei apaixonada pela Natalie Wood quando eu era criança. Botei a foto da Natalie Wood no meu avatar do Orkut. Nossa, eu fiquei obcecada com ela, porque eu acho que ela era fantástica, e eu acho que ela é a melhor Louise que eu já vi na minha vida. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Aí depois, eu tive contato com outro filme, só que dessa vez um filme feito pra TV, com a Bette Midler como Mama Rose, e aí foi quando Bette Midler virou a minha cantora favorita na época. Eu amava, nossa senhora, e baixei no Napster o os álbuns da Bette Midler, eu fiquei enlouquecida com ela. E aí depois eu fui e entrei para o mundo das drogas, onde a gente conseguia piratas de musicais, né, e aí eu consegui, os piratas das outras montagens de Gypsy, que era o pirata da Bernadette Peters fazendo a Rose, em 2003, se não me engano, ou 2005, e 2008 a Patti LuPone fazendo a Rose também, até que Erika, como sempre, me manda uma mensagem em outubro de 2024, no ano que a gente tinha ido já para Nova York, a gente foi em março, falando assim: "Audra McDonald será Mama Rose na nova montagem. Precisamos ir". Só que ela não ela já estava grávida, então obviamente ela não ia conseguir ir. Aí eu falei assim: "Pois eu vou por você, vou assistir, eu vou salvar o sonho e estarei lá". E foi quando eu decidi que seria um dos musicais. E quem é a Audra McDonald para você ter feito tudo isso? A Audra McDonald é uma atriz negra, nascida na Alemanha, pais americanos, nascida na Alemanha, que é uma das grandes atrizes do teatro musical que a gente tem, junto com Bernadette Peters, junto com a Patti LuPone, junto com a Ethel Mermaid, que foi a primeira Rose. Então você tem a noção de que é um papel, é um personagem que ele é feito para atrizes que seguram o tranco. Gente, não dá para botar uma pessoa nesse papel que seja uma pessoa mais ou menos. Esse é um papel que exige muito da atriz. E a Audra McDonald, ela inclusive é a atriz mais premiada na história do Tony, né? Inclusive ela ganhou, não só como atriz, ela ganhou atriz de musical, atriz coadjuvante musical, ela ganhou atriz de peça, ela ganhou atriz coadjuvante em peça, ela fez Good Wife na TV. Grande, grande, grande atriz, assim, grande atriz e uma cantora fabulosa. Ela vive Billie Holiday numa biografia da Billie Holiday, uma biografia musical. Ela fez uma versão revisada de Porgy and Bess, que é uma ópera do Gershwin, porque ela é uma cantora lírica soprano. E aqui eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque agora eu vou entrar na análise dessa montagem específica de 2025. A gente precisa entender que, como eu falei, só tem gente graúda envolvida nesse projeto, desde o começo. A gente tem aqui um projeto que já foi considerado, talvez, a peça mais icônica da história do teatro musical mundial, tá? Então isso aqui é legado. Isso aqui é legado. Durante séculos, a mesma orquestração, a mesma encenação e a mesma coreografia foi usada em versões diferentes de Gypsy pelo mundo. Inclusive aqui no Brasil, com Totia Meirelles, eu assisti. Tenho foto com Totia Meirelles e tenho o meu programa de luxo autografado por ela. Ela faz a Mama Rose. Fez a Mama Rose nessa montagem. Então, é uma montagem muito clássica. É uma montagem que eu conheço de trás para frente. Quando eu fui assistir essa montagem aqui, primeiro de tudo,
É a primeira vez que Gypsy é montado com um elenco quase que majoritariamente de pessoas negras. Porém, a gente precisa entender que existe uma diferença entre colorblind e racializado. O que é isso? Você tem um elenco negro e ele pode ser colorblind ou racializado. O racializado é quando o fato que aqueles atores serem negros vão dar novas camadas para a história e vão dar uma nova interpretação para essa história. Então, obrigatoriamente, principalmente quando você pega Gypsy que se passa na década de 20, esse tipo de questão racial nos Estados Unidos era muito violenta, muito forte. Só que Gypsy, essa versão aqui, embora tenha um elenco majoritariamente negro, eles optaram por ser colorblind, ou seja, que a cor da pele dos atores não importa. Então, se eu botasse uma mama coreana com uma filha negra e outra loura, tudo bem, porque não está atrelado à interpretação daquelas atrizes daquele texto. É a cor da pele, a raça daquelas atrizes, entenderam? Eu achei que foi uma pena não terem feito uma Gypsy racializada, principalmente porque a Audra, ela na hora que ela tá interpretando, isso aqui não é aquela peça tipo, não é, tá? Aquela peça tipo Andrew Lloyd Webber, que tudo é cantado, não. Você tem cenas faladas e tal, e você tem músicas pontuais. Ela, inclusive, evoca um sotaque sulista de pessoa negra. Então, na minha cabeça, perdeu-se muito em não agregar isso à história. Porque, cara, eu preciso ser muito sincera com vocês, esse personagem, o personagem da Rose, da Mama Rose, ele é um personagem muito absurdo, porque ele é um personagem de um peso emocional gigantesco. Ao mesmo tempo que ela é mãe, ela é uma pessoa com uma moralidade muito questionável, com um caráter muito questionável, tudo isso disfarçado de faço tudo pelas minhas filhas, mas não são as minhas filhas, é só uma, e não é nem ela, na verdade sou eu que estou vivendo a vida dela, vivendo a minha vida através dela. Ela explora as pessoas, ela explora outras crianças, ela explora o Herbie. Ao mesmo tempo, ela tem esse que é foda nesse musical e nesse papel, porque ela tem um charme e um carisma que você vai sendo preso nessa teia dessa aranha, sabe? É bizarro, você sabe que ela vai te matar, você sabe que ela vai te sugar até o final da vida, mas você tá ali preso, porque ela é uma força da natureza. Ela é uma mulher que faz as coisas acontecerem, né? Ela é uma mulher cativante, ela é uma mulher que não para muito para sofrer, ela tá sempre aqui para cima, tá sempre olhando para o futuro. Só que no meio disso ela está tendo atitudes monstruosas e destruindo a vida dos outros. É um papel muito difícil. E eu acho que acrescentar um subtexto racial nisso, numa mulher negra, mãe solo, dentro de dos Estados Unidos em recessão, seria assim, ó, só mais uma camada nessa obra cheia de camadas e cheia de pedradas, porque só tem pedrada nessas músicas aqui. E eu fiquei triste por não ter isso, tá? Outra coisa, esse musical, essa versão, é a primeira versão que não utiliza os elementos originais, né? Então você não tem a mesma encenação, você não tem a mesma coreografia. Aqui a gente tem um ponto que quem me levantou foi o cara de um canal chamado Bored and Confused, que é um canal que faz resenha de musical. Ele é americano, mora nos Estados Unidos e é compositor, e ele faz resenha de musical. Ele levanta um ponto muito, muito esperto, que é um ponto que eu assisti Gypsy milhares de vezes e eu não tinha reparado. Ele levanta o ponto de que a coreografia de Gypsy é uma coreografia também muito difícil de ser feita. Por quê? Você tem que olhar para aquela coreografia e, ao mesmo tempo que você tem que gostar dela e ela ser uma coreografia digna de um musical da Broadway, que você pagou centenas de dólares para estar lá, centenas mesmo, gente, e olha que eu sentei lá atrás, e foi um musical caro. Então, ao mesmo tempo que você tem que olhar e saber e perceber que vale a pena você estar assistindo aquilo, você também tem que entender, mesmo que inconscientemente, que
aquela coreografia dentro da história foi feita por uma mulher que não tem formação em dança. Isso é muito difícil, porque na verdade o número musical que é apresentado, que é o Extra, o nome do musical, no nome do número musical, ele é um número musical que quem faz é a Mama Rose para sua filha e para os meninos ali, para Luísa que está no corpo de baile. Então, a Mama Rose não tem, ela é uma mulher autodidata, ela é uma mulher que não teve formação, sabe, de dança e tal. Então, ela que faz esse número musical do zero, ela é a grande diretora artística e ela é a grande visionária daquele número. Então, assim, ele tem que funcionar dentro da história para as pessoas que estão assistindo e também dentro da história tem que ser claro que quem fez aquilo, montou aquilo, não é uma pessoa que sabia muito o que estava fazendo. Então, é muito difícil, né? Porque tem que ter essa dualidade ali. A coreografia original eu acho que funciona muito bem e é bacana porque essa coreografia ela é montada em vários momentos diferentes da peça. Quando as crianças são pequenininhas, depois quando as crianças são adultas, depois quando a Louise vira a grande estrela do número musical, e depois no final, quando a Louise se apresenta pela última vez. Então, assim, essa mesma coreografia, ela é repetida à exaustão, e junto com a música, né? E isso vai desgastando ela, sabe? E é aí que você vai entendendo como aquilo é a única coisa que a Rose sabe fazer, porque ela é limitada. É muito bom, é muito bem feito. Aqui não, nessa versão, eles resolveram modificar as coreografias a cada vez que esse número ele é apresentado. Isso, na minha opinião, tira esse subtexto de que aquilo é o máximo que a Mama Rose consegue fazer. Porque ela é uma mulher simples, ela não tem formação, ela não é uma coreógrafa, né? Ela não é uma diretora de arte. Então, eu acho que isso tira um pouco. Outra coisa, a passagem de tempo, eu acho que eu falei quando eu estava lá e eu gravei stories, eu falei assim, cara, a passagem de tempo que é feita no original através de uma sobreposição dos atores mirins com os atores adultos e um jogo de luzes é substituída assim por um negócio que, nossa, achei ruim. Eles estão dançando, aí ela entra, aí vai tirando um por um e trazendo ela mesma os atores adultos. Que você pode falar assim, não, mas aí significa que ela está recrutando novas pessoas. Mas, ai, nossa, achei que não deu leitura direito, sabe? Achei ruim. Que mais? Antes de eu ir, eu vi alguns reviews sobre a Aldra em específico, e todos falando que a Aldra é maravilhosa, mas muitos falando que a Aldra, ela é, como eu falei pra vocês, de formação lírica, e ela é uma soprano, ou seja, ela tem um range muito alto, muito agudo, das notas que ela atinge e as notas que ela se sente confortável cantando. Esse papel, por tradição, ele não é um papel para sopranos. E esse papel, por tradição, ele não é dado para mulheres que utilizam o canto lírico. Ele é dado para o que a gente chama de belters, né? Que são mulheres mais ou menos são contraltos ou altos. Eu sou uma contralto, né? Minha voz é bem grave e eles são dados para mulheres que usam o belt, que é uma técnica vocal que, né, assim, como é que eu vou explicar isso, gente? Ok, o lírico, a coluna de ar, né? Porque quando você canta é porque você está projetando uma coluna de ar através das suas cordas vocais. Elas vão vibrar e vão gerar um som. É assim que funciona a fala também, né? E por isso que muita gente fala que aula de canto é, acima de tudo, uma grande aula de ginástica, né? Só que você tá ali treinando os músculos das cordas vocais, das membranas vocais. A coluna de ar do lírico é uma coluna de ar que ela é jogada para cima. E isso é muito louco até de saber, porque os teatros mais antigos da Broadway em si, eles são teatros que existem desde a Gilded Age, né, desde a virada do século e tal, onde não existia apresentação de jazz em teatros assim, onde não existia belter ainda, tal. Isso são técnicas mais modernas. Então só existia o quê? Canto lírico. Então são teatros que, inclusive, eles são curtos, né, eles são pequenos em termos de profundidade, mas eles são teatros muito altos. Você tem
plateia, você tem mezanino, você tem rare mezzanine, que é o mezanino mais alto, você tem balcão, e às vezes em cima você tem mais um, sabe? Que a galera assiste, que são os ingressos mais baratos, que às vezes você assiste em pé. Então, assim, mais uma vez, a coluna de ar, ela é voltada para cima, o som sai para cima, e esses teatros são todos também verticais, exatamente para atingir a maior parte das pessoas, tá? Olha, gente, mais uma vez, eu fiz aula de canto, mas eu não sou professora de canto. Então, assim, né, isso aqui é o resumo merda do resumo merda que eu tô fazendo. Já o belter, ele é uma técnica vocal que a coluna de ar, ela é para frente. A gente fala que é pro nariz. Eu tenho uma voz anasalada e eu sou contralto, então belt para mim é a melhor tipo de técnica vocal. É uma técnica vocal que eu consigo fazer muito fácil, porque é meio que do jeito que eu falo. Então ele é voltado para essa forma e ele é para frente, porque na verdade a intenção é tirar a tensão do peito e das cordas vocais e jogar aqui para frente. Quando você faz isso, você consegue cantar com mais força, mais alto, com uma projeção mais alta. Você consegue até mesmo atingir notas mais altas sem machucar tanto, sem tensionar suas cordas vocais. Isso aí é uma técnica voltada. Meio que nasceu no jazz e foi migrando para o teatro musical. A Mama Rose, ela é uma personagem de belter. Audra McDonald não é uma belter. Só que a Audra McDonald é foda. Então, ela canta em belter, sim. Ela faz o que a gente fala de... Ela faz um mix de técnicas vocais. Ela, às vezes, está cantando no peito. No peito, assim, por exemplo, Ana Carolina canta no peito, né? Que é aquela voz que vem daqui, bem de baixo. É a voz como a grande maioria das cantoras latinas cantam. Porque os fonemas latinos, eles são fonemas muito redondos e muito para baixo. Então, ela canta de peito, aí ela vai, às vezes, pro lírico, as mais altas, aí de vez em quando ela vai pro belter, de vez em quando ela faz um soul belter, que é uma variação mais voltada pro jazz do belter. E ela consegue fazer isso durante a música, então ela usa várias técnicas vocais diferentes durante a música, e ela faz isso para demonstrar, isso foi foda demais, porque isso eu só ouvi na teoria. Pela primeira vez eu vi isso sendo feito na prática. Ela faz isso para demonstrar sentimentos diferentes durante a música. E é muito louco, porque no primeiro ato você tem exatamente isso. Esta mulher criando um sonho, uma ilusão, fazendo de tudo e lá se dando e tendo uma força de vontade absurda. Aí vem a quebra da filha dela, que fugiu, a filha que ela dedicou a vida inteira e, ao mesmo tempo, escravizou a vida inteira, porque aqui ela não é santa. E aí ela vem com o último número musical chamado Everything's Coming Up. Errei. I Have a Dream, que é o mundo, que é esse número musical onde ela vai desse sonho para a frustração, para o desespero, porque ela está ela foi traída. Ela mais uma vez foi abandonada, ela foi abandonada pela mãe. Ela foi abandonada pelos outros maridos, porque ninguém aguenta ela. E agora ela foi abandonada pela filha. E todos os sonhos dela se quebraram. E uma carta da menina que fala que estava indo embora. E ela consegue botar tudo isso utilizando várias técnicas vocais absurdas em uma única música. Eu tive uma crise de choro absurda quando eu vi isso, ao vivo, na minha frente. Uma mulher que... sabe, fala muito quanto ao meu relacionamento com a maternidade, de quando eu era criança. Ao mesmo tempo, um personagem que me acompanha há séculos. Ao mesmo tempo, eu estava ali, vendo a Audra McDonald na minha frente. Ao mesmo tempo, eu estava vendo ela performar de uma maneira que, mais uma vez, eu só ouvi falar que era possível fazer. Porque, assim, galera, por mais que a gente... estude, você tem que ter aquele 1% de talento, sabe? Por mais que você se esforce, tem aquele 1% de talento. E esta mulher tem muito mais do que 1% de talento. Então, você estava vendo tudo aquilo ali e ela vai cantando e a voz dela parece que vai preenchendo cada microlocal daquele teatro e parece que vai enchendo você por dentro. É uma coisa louca. Eu falei, gente, foi a experiência religiosa mais louca que eu tive na minha vida.
dentro de um teatro. Foi uma coisa bizarra, bizarra, bizarra. Eu não conseguia falar, eu não conseguia entender o que eu tava sentindo. Eu só conseguia chorar muito, porque essa é Eldra McDonald. Meu Deus, quase 40 minutos de esse episódio. Eu vou parar agora, chamar o patrocinador. Quando eu voltar, eu vou contar o final, tá? Vou contar o segundo ato. E a gente vai conversar um pouco sobre a história real. Eu não quis falar antes, porque vai ter spoiler, 3 spoilers, né? Então, quando a gente voltar, a gente vai falar sobre a história real, a verdadeira Louise, a verdadeira June e a verdadeira Mama Rose. Opa, opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem, começamos o segundo ato com uma passagem do tempo, onde você tem agora o mesmo número musical sendo feito, um número musical que a gente viu sendo feito lá no primeiro ato, um número musical que é uma mistura de Let Me Entertain You com Extra Extra, só que dessa vez feita por umas meninas e com a Louise como sendo a personagem principal, a estrela. A Louise não vai bem, rola ali um pequeno desespero. Tem um número musical, nesse momento, onde a Mama, o Herbie e a Louise tentando botar o outro pra cima, porque, assim, se eles estavam no primeiro ato pobres, aqui eles estão na miséria. No primeiro ato você tinha todos os meninos e as meninas dormindo num único quarto, onde você podia... Aliás, tem até no primeiro ato um número musical onde eles conseguem ali o contato com o cara, e eles cantam pro cara, só que eles estão morando num muquifo, assim, e tal. Aqui nem isso, eles estão morando literalmente na rua, no meio do deserto, dormindo em carro, dormindo numas barracas. O negócio diminuiu muito, o negócio degringolou muito. A Rose, inclusive, pede para as meninas, como quem não quer nada, para a mãe delas mandarem dinheiro, que eles não têm dinheiro. Não tem mais oportunidade, não tem mais oportunidade dentro do vaudeville, dentro do teatro. O Herbie tenta agendar novos shows, não rola. O pouco que eles têm, eles resolvem, em uma cena, ir para um restaurante chinês. É uma cena muito engraçada, mas ao mesmo tempo você percebe o nível de desvio de caráter da Rose, porque ela inclusive passa a cena inteira roubando coisas do restaurante. E é quando ela e o Herbie decidem assim, olha, não vai mais rolar, vamos casar, vamos, né? Porque o Herbie é apaixonadíssimo por ela, senão não ia aceitar tudo que ela faz ele passar e que as crianças... Vamos falar criança, mas a gente tá falando de adulto já, tá? Não fazem mais a Louise passar e as meninas passarem. E meio que ele fala isso, assim, ó, beleza, vamos tentar a última vez, eu vou tentar agendar o último gig, né, que é o último apresentação, e aí a gente casa, tá? Se não rolar, a gente casa, beleza. Ele consegue essa apresentação, só que ele e ninguém sabia que essa apresentação era num teatro de strip. No começo elas ficam muito felizes porque é um teatro grande, é um teatro com camarim, então elas falam assim, nossa, há muito tempo a gente não vê essa estrutura, tal, pra você ver como degringolou, como caiu o negócio. E, na verdade, quando elas descobrem, a Mama Rose, na hora mesmo, fala assim, não, vamos embora, vamos todo mundo embora. Apesar de tudo, a mãe dessas meninas me confiou, essas meninas eu não posso deixá-las se apresentarem assim. E aí você pensa assim, nossa, que porra, finalmente, né, abriu ali uma luz na cabeça dessa mulher, finalmente ela tem um pouco de moral ali, só que ela vem e fala assim, até porque você sabe que no momento que a gente se apresentar aqui, acabou pra gente, a gente não vai ser mais chamada pra nenhum outro teatro. Então você fica nessa coisa dúbia do tipo assim, será que realmente é sobre as meninas? Ou será que é porque ela não quer perder chances? Mas eles estão passando fome, estão na miséria, e eles falam assim, não, vamos apresentar aqui mesmo. Existe um número musical que eu amo, que são as 3 strippers cantando para as meninas. É muito bom. Esse número musical é maravilhoso, é muito, muito, muito engraçado. Eu amo esse número. Tem uma pequena passagem de tempo, a gente chega e tá no último dia de apresentação,
onde as meninas elas tinham pintado o cabelo de louro, um louro horroroso. Não tá mais, não estão mais louras. Estão indo para casa, estão voltando para suas casas. E a Rose tá ali vestida com um vestido belíssimo, porque ela vai finalmente casar com o Herbie e se aquietar. O que acontece é que esta mulher, ela não quer fazer isso. Então ela está profundamente irritada e infeliz. E todo mundo ao redor dela tá muito feliz, porque a Louise tá muito feliz, porque finalmente a Louise vai sair deste mundo. A Louise nunca pediu isso, ela nunca quis também. E é aí que vem a grande virada da história. A Rose escuta os donos do teatro falarem que uma das strippers não vai poder se apresentar. E a Rose oferece a Louise para se apresentar como stripper, fazendo um número de striptease. É uma quebra, isso aparentemente parece que vem do nada, mas quando você acompanha esse personagem, principalmente depois do final do primeiro ato, onde ela canta desesperadamente I have a dream, eu tive um sonho, desesperada assim, puta que pariu, a minha filha foi embora, o meu sonho vai acabar. Não vai acabar. E quando você entende isso desse personagem, e você percebe o quão infeliz ela tá com a possibilidade de largar o show business para casar com o Herbie, você saca que vai vir alguma coisa muito ruim dali. E é o que vem. Ela ofereceu a própria filha para ser uma stripper. Da parte da Louise, a gente tem que entender que a Louise ela foi uma criança muito introspectiva. A primeira fala da Rose é ela gritando, canta mais alto, Louise! Porque é isso, ela é uma criança introspectiva. Ela não só não nasceu para isso, como ela também não teve esse empurrãozinho, né? Que a Rose fala, poxa, ninguém me ajudou a me tornar uma grande cantora, uma grande atriz, como eu estou ajudando a June. Mas também ninguém ajudou a Louise, né? A Rose também não ajudou a Louise. Ao contrário. Então a Louise não tem treinamento, a Louise se sente um peixe fora d'água. Ela é constantemente negligenciada. Tem no primeiro ato uma música linda chamada Little Lamb, que é no aniversário dela, onde ela ganha um cordeirinho, mas todo mundo ela deixa ela de lado, porque aquele cara aparece lá que eu contei pra vocês. Enfim, e ela só queria isso, ela só queria, quando a June vai embora, ela fica muito feliz, não porque ela não gostasse da irmã, ao contrário, ela gosta da irmã, mas é porque ela queria finalmente que a mãe abandonasse esse sonho de ser uma grande estrela através de uma filha. E aí, quando não acontece, ela tá entre ter pela primeira vez na vida dela a atenção que ela nunca teve da mãe e ao mesmo tempo fazer um strip. E ela aceita. Ela aceita com um peso no coração, uma dor. E ali você entende que se quebra algo. É muito lindo e ao mesmo tempo muito triste. E ao mesmo tempo chocante, assim. Porque você vê que aquele personagem ali se quebrou. A Louise que a gente acompanhou pelas quase 2h50 de musical, ela morre ali. E nasce uma outra criatura, que é a Gypsy Rose Lee, que foi realmente uma strip que existiu. Ela apresenta, por sinal, o número que era da irmã, o Let Me Entertain You. E aí a gente tem uma passagem de tempo, através de um número musical, que você vê a Louise se tornando uma grande estrela do burlesque, né, do teatro burlesco. Até que ela se torna a Gypsy Rose Lee. Temos, então, acho que uma penúltima cena, que é a cena onde a Mama Rose está proibida de entrar nos bastidores. Assim como no começo ela estava proibida de entrar nos bastidores e mesmo assim entrou, aqui ela mesmo assim entra. Existe um embate ali entre ela e uma Louise muito diferente, uma Louise cheia com autoconfiança, amor próprio, onde existe o enfrentamento da Louise pela primeira vez com essa mãe, que a gente tá vendo, né? Inclusive foi ela que mandou proibir a mãe nos bastidores. E aí a gente tem, cara, o número musical dos números musicais da história, que é Rose's Turn, a vez da Rose. Lembrando, essa mulher, por mais que tenha sido a protagonista desse musical, ela passou o musical inteiro tentando viver a vida dela através das filhas. Pela primeira vez é ela que é a grande protagonista do número. E é maravilhoso, porque se no primeiro ato a gente tinha o sonho quebrado, a frustração, o desespero, aqui a gente tem a raiva.
porque a raiva de perceber que finalmente o sonho dela, que era pegar uma das filhas e transformar numa grande estrela, funcionou. Só que a troco do quê? A troco da destruição total do relacionamento de mãe e filha. A troco dela finalmente estar percebendo que não é ela que está no palco. Não é ela. Ela fez tudo. Ela roubou, ela enganou, ela ofereceu a filha para ser strip, ela sufocou as filhas, ela abriu mão do homem que amava ela, e tudo isso no final não adiantou nada, porque não era ela que estava agora ali vivendo aquela vida. Ela achou que seria um delírio maternal, narcisista, e não era ela. E aí você tem uma raiva porque ela meio que fala assim, como foram ingratos. Olha só, ela canta, What did I do? What did it get me? Scrapbooks full of me on the background. Cara, é muito louco. Ela fala assim, tudo que eu fiz, o que eu consegui? Eu consegui o quê? Scrapbooks, porque ela corta, né, as notícias sobre a Gypsy, cola num álbum de scrapbook. E ela fala assim, o que eu consegui foi o quê? Um álbum de scrapbook lotado, mas eu tô aqui no background. Porque ela finalmente é confrontada com o próprio desejo dela de que ela deveria ser a grande estrela. Mas ela passou do tempo. A mãe dela não foi uma Mama Rose pra ela. E cara, é de assim, eu não tenho palavras pra descrever o que é esse número musical, cantado por grandes mulheres, mas especialmente cantado por Audra McDonald. Eu não tenho como de gente assim, eu não sou o tipo de pessoa cachorro vira-lata, sabe? Que fala assim, tudo nos Estados Unidos é melhor, não acho. Por sinal, aliás, eu sempre falei, Nova York é uma cidade bem feia, bem suja, bem fedida, né? Aliás, a última vez que eu fui, tava até melhor, porque tava chovendo muito, então a cidade já tava meio limpa. Mas não sou esse tipo de pessoa. Só que, cara, não, assim, eu sinto muito pra quem não pôde ver isso. E se amanhã a Mega cantar pra você que tá me ouvindo, eu te aconselho pegar um avião e ver isso aqui. Porque ainda tá em cartaz. Isso aqui é muito, muito fantástico. É assim, não existe mais outra atriz na minha vida do que Audra McDonald cantando Rose Stern em Gypsy. Não tem como. Não tem, cara, é muito foda. É uma coisa assim, bizarra. E aí quando ela termina de cantar, aparece Gypsy, coitada da atriz, porque todo o teatro inteiro levantou pra aplaudir a Audra McDonald, a gente não conseguia parar de aplaudir. Eu estava em surto. Tanto que no dia seguinte, num outro musical, que eu também vou resenhar, eu encontrei as senhorinhas que estavam sentadas do meu lado. E elas vieram falar comigo e elas falaram assim, você estava no Gypsy ontem? Eu falei, tava, tal. Eu falei assim, você tava, assim, cheering up, você tava tão animada. Eu estava em surto, assim. Eu não sabia mais o que eu fazia, porque eu queria gritar, eu queria, tipo assim, pular no palco, beijar os pés do McDonald's, assim. Eu estava em surto. Então foi muito difícil para essa atriz entrar, uma atriz que faz a Louise, e continuar a cena. Ela entra, a Louise, e existe ali um momento que, nesta versão, é o momento de reconciliação entre mãe e filha. Como assim? Agora a gente vai começar, já que eu terminei de falar como é o segundo ato, agora eu vou voltar para esta montagem específica. As montagens que tiveram, algumas terminam, as mais antigas, na verdade, terminam com a Louise conversando com a mãe. O texto sempre é o mesmo, tá? Mas existem interpretações diferentes. A Louise conversando com a mãe, falando assim, olha, eu tô indo pra uma festa, você quer ir comigo? Ela primeiro bate palma e fala assim, você realmente seria fantástica se você tivesse tido alguém como eu tive. Né? Ela fala isso pra mãe, como eu tive, você teria sido fantástica. Tô indo pra uma festa, você quer ir comigo? Aí ela fala assim, eu não tenho roupa. A Rose fala, não tenho roupa. Ela fala assim, não, tudo bem, põe esse casaco de pele, é um casaco belíssimo, põe esse casaco de pele e aí vem comigo. E aí a Rose fala assim, nossa, Rose sendo Rose, acho que esse casaco fica melhor em mim do que em você, hein? E aí ela falou assim, então, eu tive um sonho. Muito bom. Eu tive um sonho, um número musical entre mãe e filha. Nas montagens mais antigas, nesse momento, a Gypsy começa a rir e sai do palco rindo. E termina com a Mama sozinha no palco novamente. E acaba a peça. Na versão do Sam Mendes foi o cara que fez a versão com a Bernadette Peters, que é um cara assim,
muito. Eu vou falar mais de Shawn Mendes amanhã não, na próxima quinta, quando a gente for falar de Sunset Boulevard. Mas o Shawn Mendes, ele fez a versão com a Bernadette Peters e termina, na verdade, com a Louise. É o mesmo texto, só que a Louise abre uma porta no fundo do palco, passa pela porta e aí termina a Rose olhando de volta para a plateia com uma cara assim de tristeza, porque ela percebe que foi só um sonho mesmo, né? Ela nunca vai ser a grande estrela que ela queria ser e que ela tentou ser através das filhas. Nesta versão, a Louise meio que dá um riso, mas um riso de tipo assim, claro, mãe, tudo é possível, sabe? Umas coisas assim. E elas se abraçam e elas saem do palco abraçadas. Então, para mim, é uma versão em que é uma montagem que tem um final melhor, um final mais esperançoso em termos de relacionamento para essas duas mulheres. E, particularmente, eu acho que casa, porque diferente das outras versões que eu assisti, nessa versão é a versão em que a Mama é muito mais carinhosa com a Louise. Existem vários momentos, várias pequenas cenas em que a June vai cantar e a Mama fala assim, a Rose fala assim, Louise, sai daí, deixa sua irmã cantar. Só que, ao invés de só puxar ela e botar ela pro canto, ela geralmente pegava, nessa montagem, na mão da Louise, trazia a Louise pra perto e abraçava a Louise. E deixava a Louise ali abraçada. Então, na verdade, existe uma construção de um afeto entre essas duas, nesta versão, que não existe nas versões anteriores. E, particularmente, para mim, faz mais sentido, então, por exemplo, a Louise topar, por exemplo, o strip no final. Porque a impressão que eu tenho é que a Louise vive em torno das migalhas de carinho que a Rose dá para ela. E são migalhas que, nesta versão, você consegue ver. Então, ali tem um leve laço de afeto que você fala assim, é por isso, coitada. Ela é tão louca para ser amada, ela depende tanto de amor, que é o que ela canta em Little Lamb, ela depende tanto de amor que, olha, ela se apega a essas migalhas de amor que a mãe dá. E faz sentido, então, para mim, nesta montagem, esse final e ela ter topado se tornar uma stripper. Eu não gosto do número musical dela. Pra mim, a única pessoa que fez esse número musical bom, que é o número musical do strip, foi a Natalie Wood. O que eu estou falando aqui é algo muito polêmico, porque a Natalie Wood, na verdade, não cantava. Ela foi dublada. Ela faz o West Side Story, ela faz o original do West Side Story, ela faz o original do, O Amor Sublime Amor, no Brasil, e ela faz o original do Gypsy no cinema, tá? Ela não era uma cantora, ela era uma grande atriz, não era uma cantora, então ela é dublada em todas as versões. Só que o que eu preciso que vocês entendam é que esse número, ele mais uma vez, é um número muito difícil para a atriz que está fazendo a Louise. Porque ela é uma atriz que ela passou a peça inteira diminuída, negligenciada, mal amada. E ela precisa, em um número musical muito curto, que a primeira apresentação, é na verdade um número grande, mas a primeira parte do número é a primeira apresentação de strip dela, que é naquele dia que a mãe oferece ela para ser stripper. Ela precisa fazer uma transição muito curta, porém muito tangível e muito comprável pelo público, de uma menina que estava ali assustada, humilhada, negligenciada, solitária e que é uma menina que durante toda a peça é dito que ela não tem talento para uma mulher que tem autoconfiança. Para mim, a única pessoa que faz isso de uma maneira crível é a Natalie Wood. Existe ali um determinado momento da peça, do número musical nesse começo, que é o primeiro strip dela, que, cara, no filme com a Natalie Wood, existe uma mudança de olhar dela, que é como se você falasse assim, pô, tá aí, ela encontrou a autoconfiança dela. E é muito louco, porque em termos narrativos, por mais que a Louise estivesse altamente assustada de estar sendo ali, né, quase que violentada com os olhos por um monte de homem bêbado, ela, pela primeira vez, e olha como é doido, como é tóxico, como é doente isso, ela pela primeira vez é o centro das atenções. Pela primeira vez. Então, pela primeira vez, eu consigo fazer isso. Tem uma cena linda, quando ela tá pronta, antes de entrar pro strip, que ela olha no espelho e fala assim, mamãe, eu sou bonita. Porque ela nem isso tinha entendido. Quando ela olha e tá
pronta pra entrar pro strip, ela olha e fala: "Mamãe, eu sou bonita". Aqui é a semente dessa modificação que vai acontecer no número musical em seguida. É fantástico. Não acho que infelizmente, não acho que essa moça ela na verdade era a stand-in, ela não era a atriz principal, mas cantava muito bem. Não acho que ela conseguiu pegar isso nessa montagem, tá. E também não e assim, em seguida, você tem várias passagens de tempo com ela se tornando uma grande stripper, né. E não acho que a coreografia também combinou muito. Mas enfim, isso é achismo meu. Na vida real, a Gypsy, a June, ela foge realmente como menino do corpo de baile. Acho que ela tinha 16 anos, ele tinha 18. A Rose coloca isso não tem no musical. A Rose coloca a polícia atrás deles, eles são encontrados, ele é preso, ligam pra Rose falando assim: "Olha, encontramos eles". A Rose aparece lá na delegacia com uma arma em punho e atira na cara dele, enquanto tá na frente dos policiais. A sorte é que a arma falhou, porque senão ela teria cometido um assassinato na frente dos policiais. A June mesmo assim não volta pra casa, ela se casa depois de umas 3 vezes, se torna uma atriz de cinema e teatro. Ela chega a escrever peças, ela enfim, acho que ela vai falecer na década de 70, se eu não me engano. A Gypsy, que é a Louise, que assume o nome de Gypsy Rose Lee, né, que é por isso que o nome do musical é Gypsy. A Gypsy vai se tornar realmente uma das maiores, talvez a maior, artista de burlesco da história. Ela aparece em vários filmes como ela mesma, ela chega a ter ela é muito famosa, ela é como se fosse a Dita Von Teese daquela época. Então é um número de strip, que é um número de strip mais voltado pra uma coisa clássica, mais voltado pra uma provocação do que realmente, sei lá, posições ginecológicas, entendeu? Tô ficando rouca, eu tenho que parar. A mãe, elas cortam ligações com a mãe fica enchendo a paciência delas atrás de dinheiro, elas começam a mandar dinheiro pra ela, pra Rose, até que um determinado momento a Gypsy aluga não, compra um prédio de 4 andares, dá pra mãe, pra ver se a mãe deixa ela em paz. A Rose vai transformar esse prédio num bordel, Nova York isso, até que tem um assassinato nesse bordel, que alguns biógrafos falam que a mulher que ela matou era amante dela, que a mulher que a Rose matou era amante dela, outros falam que não. Enfim, a Rose vai falecer em 54, se não me engano, e em 56 a Gypsy Louise vai lançar a autobiografia dela. Essa autobiografia vai ter um abalo no relacionamento das irmãs, porque a June, ela não concorda com a forma com que ela é retratada, e ela também não concorda com a forma que ela é retratada no musical. Eu particularmente não acho que é uma forma ruim, e essa montagem eu acho que passa mais pano ainda pra ela, porque elas têm um número musical chamado If Mama Get Married, que é Se a Mamãe Casasse, onde as duas falam que têm vontade de se tornarem, de terem uma vida normal, com a mãe casada, com elas como filhas indo pra escola. Eu acho que esse número deixa muito claro o tom de que elas não se odeiam, em nenhum momento existe esse tipo de relacionamento entre elas, mas mesmo assim, a June na vida real não gosta da forma com que é retratada, mas eles não brigam e ela também não tenta impedir o filme, o musical e o livro de saírem. E a Gypsy vai se tornar mais uma vez uma grande entertainer. Ela acaba indo também para a comédia, ela chega a ter um talk show, acho que na década de 60, ou até, acho que depois, acho que é 70, ela chega a ter um talk show, até que ela vai e falece. E aqui, então, depois de 1 hora comigo falando, temos o especial ali no livro de Gypsy. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Eu sei que não é o nosso nicho, então eu preciso de um pouquinho mais de ajuda aqui para que cheguem mais pessoas. Se você não gostou, não gosto de musical, tudo bem, a gente continua tendo às segundas-feiras, às 17 horas, os nossos episódios normais de livros. E nas próximas 4 quintas-feiras vamos continuar fazendo esse especial aqui às 17 horas também, tá bom? Então, por favor, compartilha com os seus amigos isso para me dar uma força. Me avisa nos comentários se vocês querem que eu faça post referência lá no Instagram. Porque, cara, é muito trabalho fazer post referência, mas eu entendo que um programa como esse precisa.
Tá bom? Enfim, espero que tenha gostado. Eu sei que eu amei quando eu assisti, tô com saudade, assistirei de novo. Esse aqui foi muito bom. Acho que tem ainda alguns problemas na montagem, mas Gypsy ainda é Gypsy. Então, pra mim foi muito legal e compartilhar com vocês essa minha memória foi mais maravilhoso ainda, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.